Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 20 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição de sábado. Olha só, hoje acontece o último encontro do ano do Ministério Jovens que Vencem, na Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em São Paulo, no centro da cidade. O Felipe Takahashi está por lá e vai trazer mais informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a você que nos acompanha. Estamos aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, onde hoje acontece o último culto dos jovens que vencem. E hoje é muito especial porque, como eu disse, é o último do ano. Aqui eu vou pedir para o nosso cinegrafista Anderson ir mostrando, a gente está bem na frente da igreja. Você que é jovem, que nos assiste, ainda dá tempo de vir. O culto começa hoje às 16 horas em ponto. E o endereço é na Avenida São João, 791. Kleber, eu volto daqui a pouquinho com você, que eu vou trazer o pastor Alain para falar um pouquinho mais do culto para a gente hoje. Já já eu apareço. Legal, Felipe, aí. Muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco eu te chamo de novo. E olha só, o fim de semana será de tempo instável em grande parte do país. Vamos ver agora uma reportagem com a previsão da meteorologia. Depois de uma semana marcada por ventos intensos e temporais no centro-sul do país, o cenário segue de atenção. Um sistema de baixa pressão atmosférica formado no Paraguai está organizando um corredor de umidade. Esse fluxo transporta o ar quente e úmido da região norte para o Mato Grosso do Sul, Paraná e estado de São Paulo. E por isso, essas regiões têm previsão de fortes chuvas nos próximos dias. A Defesa Civil emitiu um alerta para o período entre este sábado, dia 13, e a próxima terça-feira, dia 16. As regiões com maior risco são o oeste de Santa Catarina e todo o Paraná e São Paulo, parte do Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e áreas do Mato Grosso do Sul. De acordo com a INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, nesta localidade a chuva pode atingir até 100 milímetros em um único dia, com rajadas de vento que podem chegar a 100 quilômetros por hora. No sábado, o tempo deve permanecer instável ao longo do dia, com pancadas fortes e maior risco de temporais à tarde. E no domingo, a chuva continua principalmente no oeste do sul paulista e no Triângulo Mineiro. À tarde, o risco de tempestades volta a aumentar. Mesmo com chuva, o calor segue presente em grande parte do país. A recomendação é de atenção redobrada, acompanhar os alertas da Defesa Civil e evitar áreas de riscos durante os temporais. Para falar mais sobre esse assunto que, claro, preocupa todo mundo, nós vamos conversar agora com um especialista. Olha só, nosso convidado é o Tenente Rodrigo Jordão, ele que é chefe do Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo. Boa tarde, Tenente Rodrigo, seja muito bem-vindo e já quero agradecer a sua gentileza. Eu sei que o senhor está bastante ocupado e mesmo assim arrumou um tempo para conversar com o nosso telespectador. Muito obrigado. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer enorme falar com vocês. Estamos sempre à disposição. Então, primeiro, eu peço que você atualize para a gente a situação de momento. A gente viu aí que há muitos alertas, mas quais as principais ocorrências que foram registradas até agora e um balanço para a gente, por favor? A gente analisando todos os cenários possíveis, né, para o estado, de acordo com a nossa equipe que trabalha 24 horas com os meteorologistas de plantão, verificamos que estamos sob a influência de uma baixa pressão e essa baixa pressão faz com que canalize toda a umidade proveniente do centro-oeste, da Amazônia, para o nosso estado. Então, o dia de hoje, amanhã e segunda-feira tende a ser bastante chuvoso em todas as regionais, em todo o estado de São Paulo. Hoje, por volta da manhã, 10, 11 da manhã, o pessoal reparou que na capital o céu ficou aberto, apareceu o sol, mas já está começando a se fechar. E a previsão é que no final da tarde agora comece algumas pancadas de chuva e essas pancadas podem vir acompanhadas de raios e também de fortes ventos.
Então, o pessoal tem que se atentar, tem que se orientar, não se expor ao perigo, porque tende a ser uma tarde bem chuvosa e com algumas pancadas fortes de chuva. E o dia de amanhã e segunda-feira tende a ser bem parecido. É importante essa previsão. E para você como especialista, né? Quais os erros mais comuns que as pessoas cometem nesse tipo de situação, nesse tipo de clima, que apesar da gente falar bastante, ainda assim há uma distração e acaba colocando a vida em risco? Eu queria que você fizesse um alerta, por favor, para algumas situações que são perigosas. A gente sempre procura orientar a população, sempre convencer a população de não se expor ao perigo, não se expor. Não saia de sua residência se tiver numa situação que percebe que está tendo uma chuva forte, está tendo raios, está fortes rajadas de vento. Essa semana já passamos por umas situações de grandes rajadas de vento na quarta-feira, terça-feira bem chuvosa, e hoje a tendência é que não chegamos ao ponto das imagens que estão passando aí, né? Essas rajadas de vento não sejam tão fortes, mas é realmente um perigo para a população. Então, siga nossas orientações, acompanhe a rede social @Defesa Civil SP, que a gente acaba sempre colocando orientação para a população. Faça o cadastro no 40199, mande seu CEP, o CEP da sua residência, do seu trabalho, para o 40199, que também o nosso meteorologista está de plantão, já mandou diversas orientações no dia de hoje para quem é cadastrado, dependendo da sua região. No momento agora, temos chuvas moderadas, até mesmo forte intensidade na região de Presidente Prudente, região de Mirassol, de Bauru, de Araçatuba, estamos com chuva forte. Essa tendência é que essa chuva venha para a região da capital, para a região de Campinas e até mesmo para o Vale do Paraíba. Estamos monitorando 24 horas, orientando a população. Então, a gente pede que a população não se exponha, siga os alertas, mantenha no local seguro. Acabou se expondo, verificou que seu celular apitou, tem um alerta da Defesa Civil, siga aquela orientação, siga aquela recomendação. E, tenente, esse ano, esses fenômenos climáticos que atingem o Brasil, tem alguma característica diferente? O que tem me chamado a atenção particularmente é a força dos ventos, que parece mais intensa do que nos anos anteriores. Você, como especialista, tem alguma característica? O vento realmente está mais forte, a ventania esse ano? Estamos passando num momento de transição, né? Estamos passando da estação da primavera, vamos chegar no verão. Então, é comum, é normal a atmosfera querer ficar em instabilidade. E essa instabilidade que vem ocorrendo, ela está tentando ficar estável. Então, por isso acontecem essas fortes rajadas de vento, principalmente quando temos mudanças de pressão. A tendência é que a atmosfera fique normal, fique tranquila. E, para isso, ela vai acabar ocasionando pancadas de chuva, fortes ventos, para ficar normal. Então, a gente orienta principalmente com a chegada do verão agora, a tendência é que dê uma estabilizada, seja aquele dia quente, abafado, e no final da tarde, sim, aquelas famosas pancadas de chuva rápida e forte que acontece. Só que nesse momento aqui, que estamos na transição, pode ser sim que ocorra bastante trovoadas, chuvas fortes, rajadas de vento, é normal, acaba acontecendo nesse momento de transição. Então, para finalizar com essa previsão que não é das melhores para o tempo, eu peço que você reforce as orientações, deixe aí os telefones de contato e também orientações para as pessoas que se depararem com algum tipo de problema, né, com algum tipo de acidente causado pelo clima, como proceder. Por favor, tenente. A nossa principal orientação é sempre a população prezar pela sua vida, pela sua integridade física. Não se expor ao perigo. Verificou uma situação de enchente, enxurrada, rajadas de vento, fortes chuvas, não se exponha. Procure um local abrigado, um local principalmente de alvenaria, uma construção segura. Não fique próximo de árvores, poste, estruturas metálicas ou aquelas construções temporárias, como tendas, por exemplo, provisórias. Isso causa um perigo, pode desabar, pode cair e causar um transtorno maior ainda, tá? Qualquer anormalidade, qualquer problema, Disque 199 para a Defesa Civil e até mesmo 193 para o Corpo de Bombeiros. Estamos com uma equipe 24 horas, o bombeiro também 24 horas para atender no que for preciso a população. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o Tenente Rodrigo Jordão, ele que é chefe do Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo. Tenente, muito obrigado pela participação. Essas informações com certeza podem salvar vidas e é um serviço de utilidade pública. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Fiquem com Deus, um bom trabalho. Grande abraço. E olha só, a Justiça de São Paulo, ainda falando, né, das consequências do tempo, determinou que a Enel
restabeleça imediatamente o fornecimento de energia e, em caso de descumprimento dessa medida, a decisão prevê uma multa de R$ 200 mil por hora. A Justiça de São Paulo determinou que a concessionária Enel restabeleça imediatamente o fornecimento de energia para os consumidores afetados pelo apagão. A decisão prevê multa de R$ 200 mil por hora em caso de descumprimento. Segundo o balanço desta manhã, há cerca de 519 mil imóveis na Grande São Paulo sem luz devidos aos vendavais que derrubaram árvores, cancelaram voos e apagaram semáforos, trazendo diversos transtornos à população. A medida judicial passa a valer após a empresa ser comunicada da decisão. A Enel afirma que ainda não foi intimada, mas que segue trabalhando de maneira ininterrupta para restabelecer o fornecimento de energia. A decisão determina que a energia volte em até 4 horas para hospitais e serviços de saúde, eletrodependentes cadastrados cuja vida dependem do fornecimento contínuo, creches, escolas e espaços coletivos, sistemas de abastecimento de água e saneamento e locais que concentrem pessoas vulneráveis, como idosos e pessoas com deficiência. Para as demais unidades, o religamento da energia tem prazo máximo de 12 horas a partir da notificação. Olha, e a Enel acaba de divulgar uma nota informando que vai normalizar o fornecimento de energia elétrica até domingo. Portanto, a empresa acaba de estipular um prazo para resolver o problema. Olha só, enquanto aguarda pela solução desse problema, a população de São Paulo sofre com a falta de energia elétrica. Vamos ver os detalhes na reportagem do Eric Rabelo. A falta de energia elétrica causou transtornos para muita gente. O que está ocorrendo nesses dias aqui no nosso bairro é o seguinte: este aqui é um bairro que tem uma fiação antiga, levantam grandes arranha-céus e a fiação não comporta. A Enel veio, colocou aqui alguns transformadores, mas isso não adianta. Isso aí é banho de água morna, porque não vai resolver nada. E eles ontem tinham a previsão de que a energia voltaria às 23 horas. Isso não aconteceu, estamos aqui com prejuízo estimado de quase 80 mil. Alugamos gerador difícil para conseguir, não é só alugar, para conseguir um gerador é dificílimo. Tem uma rede aqui em frente aqui que só eles pegaram 40 geradores. A falta de energia provocou impacto direto na rotina de milhões de moradores. E impactou serviços essenciais para a cidade, como semáforos que ficaram inoperantes, problemas no abastecimento de água e dificuldades no transporte urbano, principalmente nos aeroportos, que registraram 2 dias de caos, mas que já tiveram a situação normalizada. Muitos clientes estão reclamando da falta de respostas por parte da empresa, principalmente quem tentou acessar o aplicativo da Enel pelo celular. As respostas para os chamados tinham previsão de até 13 horas para ser atendidas. Até o momento, o comércio já acumula mais de 77 milhões em prejuízos. Mas os prazos não foram cumpridos, o que aumenta a revolta entre os consumidores. O que está acontecendo é o seguinte, que no bairro, ontem tinha alguns comércios funcionando, mas hoje muitos não abriram suas portas, nosso vizinho aqui não abriu a porta, nós conseguimos abrir hoje justamente por ter conseguido um gerador, que foi assim uma busca incessante e conseguimos para poder estar funcionando hoje. A ANEEL disse que os motivos de todos os problemas foi o ciclone extratropical, que causou um vendaval histórico, com ventos de 98 quilômetros por hora. O fenômeno durou cerca de 12 horas. Segundo o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, as fortes rajadas derrubaram árvores e lançaram galhos e outros objetos sobre a rede elétrica. Pois é, para falar mais sobre esse assunto, que como a gente viu, afeta a vida de muita gente, nós vamos conversar agora com outro especialista. Olha só, o nosso segundo convidado é o advogado especialista em direito do consumidor e o nosso parceiro, doutor Doribo Coh. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo, é sempre um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Muito obrigado, Kleber Werneck. Realmente é um assunto extremamente importante
e eu preparei um material resumido, tanto com base do Código do Consumidor quanto no meu banco de dados, tá bom? Eu quero que o senhor fique à vontade para participar e explicar para a população os direitos dela. Sempre essas explicações são muito bem-vindas, doutor. Então, eu peço que o senhor faça uma avaliação dessa recente decisão que a gente noticiou agora, que deu prazo para a Enel restabelecer o fornecimento de energia sob o risco de ser multada em até R$ 200 mil por hora. Em caso de descumprimento, claro. Qual que é a sua avaliação, primeiro, então, sobre essa determinação da Justiça? Essa determinação da Justiça, ela veio baseada no que consta no Código. Então, de uma maneira bem resumida, eu vou falar para vocês. Nós temos o artigo 14, que ele trata da chamada responsabilidade pelo fato do serviço. O que é isso? É aquilo que aconteceu. Acabou a energia. Então, a concessionária de energia, como diz a lei, ela responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores. Por quê? Independentemente. É claro, ela não queria que acontecesse, mas aconteceu. Chama-se risco do negócio. E nós temos também essa decisão baseada no artigo 20 do Código do Consumidor, que fala da chamada responsabilidade pelo vício do serviço. O que diz? Também, resumidamente, o fornecedor de serviço responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo. O que é impróprio? Impróprio é aquele serviço que se mostra inadequado aos fins que a gente espera. E também essa decisão foi baseada no artigo 22 do Código do Consumidor, que trata que a concessionária, a permissionária de serviços, ela responde e é obrigada a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros. E quanto aos essenciais, como nós temos na iluminação, elas devem ser contínuos. Isso é o que se baseou a determinação legal. Também, Kleber, nós temos os direitos do consumidor, vou resumir. Indenização por danos, demonstre o que aconteceu. Tem algum documento, tem fotos, tem a causa, portão que não abre, dias trabalhados, não trabalhados, alguém doente que depende de máscara, de oxigênio, situações assim que eu desejo que não aconteça para ninguém. Compensação pela interrupção. O que é isso? O que eu perdi, o que eu deixei de ganhar, como nós vimos na reportagem, muito bem demonstrado, um comerciante comentando de 80 mil de prejuízo até o momento. E também é obrigação e é direito do consumidor a priorização do atendimento. O que é isso? Hospitais, serviços de emergências e serviços essenciais têm que ser atendidos de uma maneira prioritária. Olha, excelente essa explicação rica em detalhes. E eu vou lembrar você, doutor, que na quarta-feira eu mesmo entrevistei o porta-voz da Enel. E ele alegou que o vendaval que atingiu São Paulo e causou todos esses problemas foi um fenômeno natural atípico, por exemplo, como um tsunami no Japão, e que por isso a empresa enfrenta dificuldade para restabelecer a energia. Essa justificativa, então, partindo dessa explicação que você fez, ela não é aceitável? A empresa tem que ter um plano para situações, mesmo que sejam emergenciais? Muito bem colocada, Kleber. Tem que ter um plano. Por quê? É o risco de negócio. É provável que aconteça chuva, tempestade, ventania, raios, ou ciclone, ou furacão, ou um maremoto, o que existe, tsunami, são fatores absurdos que a natureza, infelizmente, vem demonstrando atualmente o que nunca existia. Então, a empresa tem que se preparar, tem que ter equipamento, tem que ter pessoal de emergência, tem que sair à rua. E o que nós temos que fazer, consumidor? Por favor, contate a empresa concessionária de energia da sua área, da sua região, registre essa reclamação com os seus dados, com o horário, sobre a situação que acontece dentro da sua residência e documente o que você puder sobre os danos, como registros, fotos, vídeos e todas as comunicações com a empresa de energia para, se for necessário, você entrar com uma ação de reparação de danos. Eu comuniquei, não foram realizados, então eu perdi tal. Isso aqui é o que eu preciso. Fica muito clara essa explicação sobre os prejuízos,
Mas tem um outro tipo de caso que também tem acontecido, tem sido recorrente e que chama atenção. A situação é a seguinte, um carro parado na rua e, de repente, por causa dessa chuva, desse temporal, da ventania, uma árvore inteira, ou pelo menos um galho, cai sobre esse automóvel ou sobre outra propriedade, outro bem qualquer. A prefeitura, daí nesse caso, é responsável? Como proceder e como interpretar legalmente esse tipo de situação, doutor? Parabéns, excelente colocação, Kleber, gostei. Então vamos lá, resumindo, tá? Se a árvore veio a cair com uma ventania de 100 km por hora, ventos de 90 km por hora, o meio ambiente, a secretaria deve observar, a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, se essa árvore ela já apresentava risco. Se ela já apresentava risco, se o próprio dono da propriedade já fotografou, olha, está invadindo minha calçada, olha, ela está quebrando, olha, ela está oca. Se já houve esse tipo de documentação e reclamação, isso daí é responsabilidade, então, do município por arcar com o que houve de dano. Agora, vou ser muito sincero, falando de hoje em dia, Kleber e pessoal que está nos ouvindo, se você não tem, faça, é mais barato do que possa vir a acontecer. Seguro do seu automóvel, da sua propriedade, é muito mais fácil, é muito mais barato, tanto para vendaval, destelhamento, enchente, quedas de árvore, tudo isso é algo que a gente não previa, nem imaginava, mas infelizmente está acontecendo, é uma garantia para você, para não se preocupar tanto com essa questão. Olha, e essa sinceridade é que torna essa entrevista ainda mais especial. Nós acabamos de conversar com o advogado especialista em direito do consumidor, doutor Dori Bucco. Doutor, muito obrigado pela participação, sempre uma verdadeira aula entrevistar o senhor. Muito obrigado. Obrigado, abraço, Kleber, abraço a todos. Grande abraço. E olha só, vamos mudar de assunto agora para falar que o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa foram retirados da lista de sancionados pelos Estados Unidos. E Moraes agradeceu ao presidente Lula pela articulação política e disse que a decisão é uma vitória tripla do judiciário brasileiro. O governo dos Estados Unidos retirou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e sua esposa, Viviane Barci de Moraes, da lista de sanções da Lei Magnitsky. Moraes afirma que o fim da sanção é uma vitória do judiciário brasileiro, da soberania nacional e da democracia e agradece o empenho do presidente Lula nas negociações com o governo dos Estados Unidos. O presidente Lula enviou uma mensagem de agradecimento a Trump após o anúncio da retirada das sanções. Apesar disso, no discurso, o presidente brasileiro voltou a criticar a aplicação das sanções a autoridades do país pelo governo dos Estados Unidos. A lei utilizada pelo governo norte-americano, usada para sancionar estrangeiros, onde o ministro foi incluído em julho deste ano, bloqueava todos os eventuais bens de Moraes, da sua esposa e de empresas pertencentes ao casal nos Estados Unidos, além de proibir transações ou qualquer fornecimento de serviço de empresas americanas. Nas redes sociais, o deputado Eduardo Bolsonaro disse ter recebido com pesar a decisão. O comunicado é assinado com Paulo Figueiredo, aliado do deputado e neto do último presidente da ditadura. Os dois são apontados como os principais articuladores das sanções contra o ministro do STF junto ao governo americano. Olha, nós vamos voltar a falar agora com o Felipe Takahashi, ele que vai trazer mais detalhes do encontro do Ministério Jovens que Vencem, que, aliás, será o último do ano. E aí, Felipe, quem você traz aí para falar com a gente agora? Tudo bem, Kleber? Estamos de volta e agora eu estou muito bem acompanhado, que eu estou com o pastor Alain aqui, que irá dirigir o culto de hoje. Pastor, deixa eu te perguntar, o que a gente pode esperar para o culto de hoje? Uma boa tarde para você. Boa tarde a você, boa tarde também ao pessoal de casa. Bom, a gente está esperando aqui que a manifestação de Deus ocorra e que nesse tempo a gente possa glorificar e agradecer a Deus por tudo aquilo que nós vivemos no ano de 2025. Por isso que o tema, né, é gratidão. Nós iremos glorificar a Deus pelo Don't Stop, por todas as vigílias, por tudo aquilo que aconteceu no nosso ano e por tudo aquilo que Deus também nos ensinou nesse ano de 2025. Perfeito, é um tema realmente muito importante. Pastor, eu gostaria também de pedir para que você deixasse um convite para os jovens que estão nos assistindo, porque ainda, se você está em casa, ainda dá tempo de vir, só às 16 horas que começa o culto. Exatamente, olha,
quero fazer aqui um convite todo especial para você, porque nesse dia nós vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor e faremos com que o céu se estabeleça na terra aqui, mexendo com a nossa estrutura e com o nosso coração. Então, convido você de perto e de longe, Avenida São João, 791, no coração de São Paulo. Nós estamos aguardando por você com uma expectativa lá no alto, porque sabemos que Deus, Ele apareceu por nós, em nós e através de nós durante esse ano inteiro, e não será diferente hoje. Ele vai fazer acontecer coisas extraordinárias em nome de Jesus. Perfeito, pastor. Eu tenho certeza que será um evento incrível. Então, bom, você aí de casa, já dá para se arrumar, sair e se preparar. Todos os jovens estão convidados aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus. Estamos esperando você. Uma boa tarde, Kleber, e volto com você aí no estúdio. Tá certo, muito obrigado pela excelente participação, Felipe. Vamos mudar de assunto agora, porque agora é hora de falar de esportes aqui no Plantão de Sábado. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio agora no sábado, nesse plantão. Bruno, nesta semana, né, nós teremos os jogos de volta, neste fim de semana, amanhã, aliás, os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil e promete muita emoção. Conta pra gente. Com certeza, Kleber. Uma ótima tarde a você e também a todos que nos assistem. Corinthians e Cruzeiro se enfrentam em São Paulo, enquanto Fluminense e Vasco duelam novamente no Maracanã. O Timão e o Gigante da Colina saíram com a vantagem no jogo de ida e vão a campo por um empate para chegarem até a final. Neste domingo, 4 equipes disputam o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Corinthians e Cruzeiro se enfrentam na Neoquímica Arena às 18 horas. O Timão tem a vantagem após vencer em Belo Horizonte por 1-0 com gol de Memphis Depay. Agora, um simples empate já leva o Alvinegro à final da competição. Os cruzeirenses se apegam na boa lembrança de 2018, quando o time mineiro bateu o Corinthians na Neoquímica Arena e se sagrou hexacampeão da Copa do Brasil. Já pelo lado dos corintianos, uma coisa que a Fiel pode se apegar é no conhecimento de Dorival Júnior de disputar essa competição. Nos últimos 5 anos, Dorival foi 2 vezes campeão. Em 2022 com o Flamengo, quando bateu o próprio Corinthians na final, e em 2023, quando levou o São Paulo ao primeiro título da competição. Quem se classificar na Neoquímica Arena encara o vencedor do jogo de mais tarde, que acontece no Maracanã. Fluminense e Vasco batalham às 20h30. O Cruz Maltino conseguiu a vantagem no jogo de ida após sair perdendo e conseguir a virada nos minutos finais com uma bela jogada de Ryan e o gol de Verratti. Mesmo com a desvantagem, o tricolor carioca ainda acredita na classificação, jogando no palco de suas principais conquistas na história. Os classificados dos 2 confrontos se enfrentam já na próxima semana, pela decisão do título nos dias 17 e 21. Bom, Bruno, então vamos aos palpites, né? 2 grandes jogos marcados para amanhã. Quem vence, quem se classifica? Bom, Kleber, acredito que o Corinthians, aí, por ter a vantagem no jogo de ida e também por ser muito forte em casa, acredito que leva essa vantagem. Acredito que o jogo vai terminar empatado e o Corinthians vai sair classificado. E no Clássico do Rio de Janeiro, acredito que também a mesma coisa, o Vasco por ter a vantagem. Claro, o Clássico e também o Maracanã pesa ali o fator de não cair muito para um dos lados, mas acredito que o Vasco aí deva se classificar para a final da Copa do Brasil. Tem placares, eu acho que 0-0 o jogo do Corinthians amanhã. Vai ser um jogo amarrado, Corinthians e Cruzeiro. Corinthians passa. E você? Jogo amarrado, mas acredito em 1-1. Vou também ficar com 1-1. E no jogo do Vasco, vou falar 1-0 Vasco classificado para a final também. Vou seguir o seu palpite, 1-0 Vasco também. Creio que o primeiro jogo demonstrou a força do Vasco. Estava até meio desacreditado, né? Com certeza. Fez uma péssima reta final de Brasileirão. Com a chegada do Diniz, tinha dado uma animada, mas depois caiu, sofreu a goleada ali na última rodada. Mas aí, com certeza, ali o Ryan conseguiu fazer uma bela jogada e colocar o Vasco de novo na Copa do Brasil. Legal, Bruno. E por falar em jogo decisivo, daqui a muito pouco, nós teremos o Flamengo entrando em campo pela Copa Intercontinental. Falta pouco, né? Falta pouco, Kleber. Os jogadores já estão entrando em campo. O rubro-negro encara o Pirâmides por uma vaga na final do Intercontinental. E o rubro-negro tem que tomar cuidado com o mau retrospecto de brasileiros contra africanos nesta etapa do Mundial. Flamengo e Pirâmides do Egito se enfrentam daqui a pouco em Doha, no Catar, pela semifinal da Copa Intercontinental. Será a primeira vez na história que
que as duas equipes se enfrentam. O rubro-negro conseguiu a vaga no torneio após o tetracampeonato da Libertadores e nas quartas de final bateu o Cruz Azul do México por 2-1. Enquanto os egípcios conquistaram a vaga depois de serem campeões da Champions League da África e não precisaram disputar as quartas de final. O Flamengo sabe da dificuldade, mas ainda sonha com o bicampeonato mundial. Enquanto o Pirâmides busca conquistar o primeiro torneio intercontinental do seu país. Os times africanos já disputaram 10 vezes uma semifinal de Mundial de Clubes, sendo 6 delas contra brasileiros. E as únicas 2 vitórias africanas foram justamente contra brasileiros também. A primeira em 2010, com o Mazembe eliminando o Internacional na semifinal. E em 2013, quando o Mazembe eliminou o Atlético Mineiro de Ronaldinho, também na semifinal. Quem se classificar neste confronto encara o PSG, atual campeão da UEFA Champions League, na final, na próxima quarta-feira. Bruno, como a gente disse, está tudo pronto para o jogo começar lá, né? Inclusive, já temos até a escalação oficial do Flamengo. Conta pra gente. Exatamente, Kleber. O Flamengo vem a campo aí com os 11 iniciais para essa partida muito decisiva de daqui a pouco. Bom, o Felipe Luiz entrou no gol, Rossi, na defesa, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alexandro. No meio, Eric Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. E o trio de ataque, Carrascal, Everton, Cebolinho e Gonzalo Plata. Bom, algumas mudanças aí muito importantes, como a saída do Bruno Henrique e também do Léo Ortiz. E, Kleber, nós desejamos, né, sorte para o Flamengo em mais uma batalha, que dê tudo certo aí para quarta-feira, possa disputar mais uma final e trazer esse título para o Brasil. Com certeza, estamos na torcida, já demos o palpite na edição da tarde aqui do Redação Hit. Eu aposto em 2-0, você apostou 1-0, né? Falei 1-0, acredito que o Flamengo vai vencer tranquilo. Não importa o placar, o importa é o Flamengo passar pra final, né? Com certeza, Kleber. E olha só, não é só futebol masculino que tem decisão nesse fim de semana. Amanhã também teremos uma grande decisão no futebol feminino. Kleber, Corinthians e Palmeiras se enfrentam no derby. Corinthians aí sofreu a goleada de 5-1 no primeiro jogo e, bom, se quiser passar para a final, vai ter que reverter um placar que nunca reverteu em toda a sua história. Vamos acompanhar. Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo às 10 horas no estádio do Canindé pelo jogo de volta do Campeonato Paulista Feminino. No jogo de ida, as palestrinas venceram de goleada por 5-1 na Arena Crefisa Barueri. Os gols foram marcados por Brena Carolina 2 vezes, Amanda Gutierrez, Raíssa Bahia e Fê Palermo. Desde que retornou às atividades do time feminino em 2016, o Corinthians nunca tinha sofrido uma goleada tão grande na final do Paulistão Feminino. Ao todo, são 7 finais disputadas pelas Brabas, conquistando o título em 4 oportunidades. As Brabas saíram atrás na decisão em apenas 3 anos, 2018, 2021 e 2023. Perdeu o primeiro para o Santos e não conseguiu virar o jogo da volta. Nas 2 outras oportunidades, saiu com o título contra o São Paulo. No ano passado, o Corinthians acabou perdendo o título nas penalidades para o Palmeiras. Atualmente, o Corinthians divide o posto de mais títulos conquistados com o Santos, somando 4 cada. Caso reverta o placar da ida e levante a taça, as Brabas se tornam as maiores campeãs do Paulistão Feminino, como são do Brasileirão e da Libertadores. Mas caso o Palmeiras consiga manter a vantagem e confirmar o título, empataria com Corinthians e Santos. Atuais campeãs, as palestrinas venceram anteriormente em 2001, 2022 e 2024. O grande trunfo do Alviverde é a treinadora Rosana Augusto. Rosana chegou ao Palmeiras em outubro, após ser desligada do Flamengo, e rapidamente implementou seu método de trabalho com as atletas, propondo um estilo de jogo mais ofensivo, seguro e letal. Até aqui, são 6 vitórias e 3 empates em 9 partidas, além da conquista do título da Copa do Brasil Feminina e a vaga na final do Paulistão. Primeira coisa, né, Bruno? É muito legal ver o futebol feminino ganhando esse espaço. A gente dá divulgar os jogos, as finais, ver o público interessado. Isso mostra uma grande evolução. É o primeiro ponto dessa final, né, Bruno? Com certeza, Kleber. Muito importante aí dar essa importância para o feminino. E, bom, os 2 clubes que hoje têm dado essa importância também, o Corinthians e o Palmeiras. Palmeiras é os que têm chegado mais às finais, é os que têm mais conquistado o título.
E bom, é isso, tá mostrando o quão é importante você acreditar no futebol feminino, você injetar ali o dinheiro, porque dá retorno e nós, né, conseguimos ver aí esse retorno que os dois times estão conseguindo ter aqui no futebol paulista. Inclusive, o grande retorno é incentivar outras meninas também a gostar, a praticar o esporte, que é uma coisa saudável. Agora, falando do jogo, Bruno, é claro, é muito difícil para o Corinthians, afinal perdeu de 5-1 no jogo de ida, mas se ganhar, vira o maior campeão de todos os campeonatos do país. Com certeza, Cleber. O Corinthians aí que tem tido essa hegemonia no futebol, não só brasileiro, mas também no continente, é o maior campeão da Libertadores, maior campeão brasileiro. Então, bom, é muito difícil, vai contar com o apoio da Fiel ali no Canindé, porém ali a gente sabe que não pode desacreditar desse time do Corinthians, porém particularmente acredito que o título deve aí ficar com as palestrinas. Eu também, meu palpite 2-1 para o Palmeiras, e você? Eu acredito aí num 2-0 para o Corinthians. Não vai conseguir vencer o jogo, mas não vai conseguir reverter o resultado. Tá certo, então. Muito obrigado pelas informações, Bruno. Eu agradeço, Kleber. Bom fim de semana a você e também a todos que nos assistem. Até mais. Eu também agradeço você que esteve conosco até agora. Um ótimo final de tarde, um ótimo fim de semana e até segunda. Tchau.